Meus amados, vamos abrir novamente nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. E aqui nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero começar uma série de mensagens aqui com a igreja a respeito do Evangelho de João, o Evangelho do Filho de Deus. É o Evangelho que nos apresenta Jesus como Ele é. E isto traz uma grande transformação para as nossas vidas, quando você contempla Jesus do jeito que Ele é, de fato. Não que os outros evangelhos também não nos apresentem Jesus, mas o apóstolo João, ele tem uma preocupação diferenciada dos outros evangelistas. Ele está completamente tomado pelo Espírito de Deus para apresentar Jesus como Deus. Como Deus, apresentar Jesus como o Filho de Deus. É por isso que também nós, às vezes, chamamos esse evangelho de o Evangelho do Filho de Deus. O Evangelho que trata da glória do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. A glória do Senhor Jesus como Ele é. E isso é maravilhoso. João, segundo alguns, ele era o mais novo dos apóstolos, o mais novo dos 12. E ele recebeu também uma promessa de Jesus que fez a igreja ficar muito pensativa naquela época. O apóstolo Pedro disse: Jesus, e esse que vem após mim, o que será dele? E Jesus disse assim: se eu quiser que ele viva até que eu venha, o que te importa? Mas tu vem e me segue. E ali se disseminou entre a igreja que João não morreria enquanto Jesus não voltasse outra vez. Já pensou? Até hoje João estava pregando aí para a gente aí, né? Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: se eu quiser que ele viva até que eu venha, e o que tem? Porque ele é amado. Ele é o discípulo mais amado. Ele mesmo se intitula o discípulo que Jesus amava. Dos 12, a Bíblia só retrata João encostando a sua cabeça no peito de Jesus. Uma intimidade que ele tinha, que outros discípulos não tinham. E esse João, o evangelista, ele está tomado pelo Espírito Santo aqui nesse evangelho para apresentar Jesus de uma forma jamais vista. Porque muitos, como nos dias de hoje, entendiam Jesus naquela época como um profeta, como um professor, como um mestre, como um rabi, que é a mesma coisa que mestre. Eles viam Jesus uma pessoa diferente, diferenciada, como nos nossos dias. Tem pessoas que escrevem livros sobre Jesus. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior líder que já existiu. Então todo mundo que tem juízo tem Jesus em autoestima. Mas muitas pessoas rebaixam Jesus ao colocá-lo apenas como um mestre, como um professor, como líder de uma religião, que é o pior. Que Jesus não veio fundar a religião, Ele veio trazer o reino de Deus, que é completamente diferente das religiões que a humanidade inventa. Então, João apresenta Jesus nesse evangelho de uma forma completamente diferente. Não como um professor, não como um mestre, não como um doutor. Jesus é tudo isso, mas Ele é muito mais do que isso. Ele apresenta Jesus como Jesus verdadeiramente é, o Filho de Deus. Agora, isto é muito importante. Quando João declara que Jesus é o Filho de Deus, ele está fazendo Jesus Deus, assim como o Pai é Deus, Jesus é Deus também. Esse é um mistério maravilhoso que nós jamais vamos conseguir compreender com a nossa mente, porque nós somos seres humanos limitados. O salmista disse: tal ciência para mim é grandiosa demais.
tão alta, que eu não consigo entender, eu não consigo revelar. Mas o que está para que a gente possa entender está escrito na palavra, e é isso que a gente entende. Lá em Deuteronômio 29 diz que as coisas que são reveladas é para nós e para nossos filhos para sempre. Mas as que não são reveladas só pertencem ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquilo que Ele não falou, nós também não vamos falar. Mas aquilo que está revelado na palavra, é nisso que cremos. E é nisso que sabemos que está a nossa vida. A nossa salvação está nisto. Em crer, em confiar que Jesus realmente é o Filho de Deus, enviado ao mundo com o propósito de revelar o Pai, de glorificar a Deus em todas as coisas. Para alguns estudiosos, esse livro de João, ele é o mais precioso da Bíblia Sagrada. Esse livro, esse Evangelho de João, ele foi o livro mais traduzido da Bíblia toda. Em muitos lugares onde o livro todo, a Bíblia toda não entra, o Evangelho de João entra. Foi o livro mais traduzido, o livro mais compartilhado da Bíblia toda foi o Evangelho de João. Ainda há muitas línguas na terra para a Bíblia ser traduzida para a língua do povo. Mas o Evangelho de João foi o livro da Bíblia que mais alcançou nações da terra, com o que está escrito aqui. Por quê? Será que o Espírito Santo não quer exaltar a mensagem que está nesse Evangelho? Com certeza sim, ele quer exaltar sim. Como apenas o Evangelho de João, qualquer homem, qualquer mulher na terra entrega a vida para Jesus e se prepara para o retorno do Senhor e tem a sua vida transformada completamente se ele lê o Evangelho de João pelo Espírito Santo, entendendo o que Deus quer falar. Essa mensagem mais compartilhada no mundo todo, e que o Espírito Santo tem um grande desejo de exaltar essa mensagem, chega também a nós hoje. E isso é maravilhoso, glória a Deus. Chega aqui para a gente hoje essa mensagem. Nesse Evangelho a gente vê a própria glória de Cristo sendo revelada, como Deus e Senhor, Mestre e Rei, porque Jesus é tudo isso. Tem um teólogo, o sobrenome dele é Shedd, Russell Shedd, ele disse assim como a palavra do homem, a palavra do ser humano revela o que tem na mente do homem, no coração do homem, assim Jesus, a palavra de Deus, que a gente leu aqui, que ele é a palavra, o verbo de Deus. Assim também Jesus revela a mente de Deus e o coração de Deus. Há muitas seitas no mundo que dizem o seguinte, que Deus não se pode conhecer. Que Deus é tão alto, é uma luz tão forte, que ninguém consegue conhecer a Deus. Como você, quando olha para o sol, você não consegue focar. Até com óculos escuros é difícil. Então muitos dizem que Deus é impossível de conhecer a Deus. Não tem como conhecer a Deus, é muita glória, é muita luz. Mas no Evangelho de João nós vemos que Jesus é a revelação de Deus, é quem Deus é o coração de Deus, é a mente de Deus revelada para a humanidade. Então agora não existe mais um mistério, existe agora alguém para se conhecer. Deus veio e virou uma pessoa. Ele não virou a palavra, como diz em algumas histórias aqui que eu li, a palavra não se transformou numa opinião, num debate, numa política, numa religião. A palavra, Deus, se transformou numa pessoa. Porque pessoa a gente conhece, a gente ama, a gente descobre a pessoa. Por isso que quando Deus veio ao mundo, Ele se transformou numa pessoa. Por quê? Porque Ele quer ser agora conhecido. Agora Ele quer ser amado. Agora Ele quer ser desfrutado. Se Ele não quisesse ser conhecido, Ele não teria vindo como uma pessoa. O próprio Deus veio como uma pessoa. E o que eu fico mais maravilhado com esse Jesus é que Ele não era apenas um representante de Deus, um profeta de Deus. Ele é o próprio Deus Filho em carne, enviado da mesma natureza do Pai. Assim como um filho de homem é homem também, Jesus é filho de Deus,
mas não criado por Deus. Gerado é diferente. Aquilo que é criado tem um início e tem um fim. Jesus, quando nasceu no ventre de Maria, ele não foi criado por Deus, ele foi apenas gerado. Ele foi gerado. É quando a glória de Deus vem e se reveste da humanidade. Rapaz, isso é algo impressionante. Como é que o próprio Deus vem e se transforma na criatura mais vulnerável de todas, um bebê. O próprio Deus veio e se transformou no bebê, encarnou no ventre de uma mulher chamada Maria, e ele veio ser um bebê. Todos podiam tocar em Jesus, ninguém ficou sem se aproximar do Senhor. Alguns ficaram com medo, como o apóstolo Pedro, quando viu a multiplicação dos peixes, ele ficou com medo. Ele disse: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. E era nessa hora que Jesus ia para cima dos homens, dos pecadores. Jesus é completamente diferente dos líderes religiosos. Naquela época era uma cerimônia terrível, uma cerimônia louca para você chegar perto de um líder religioso. É como hoje em dia alguém chegar perto de um papa, alguém chegar perto de um pastorzão aí, presidente não sei das quantas aí, tudo. É a maior burocracia. E alguns não se sentem dignos. É o maior pecado aí. Quando a pessoa diz: não, sou pecador demais, sou pequeno demais, não posso chegar perto desse homem. Jesus não foi assim. O próprio Deus em carne, ele era acessível de todos. Uma vez eu ouvi um pregador dizer: sabe qual era o sucesso de Jesus? É que Jesus não tinha secretária. Ele não tinha secretária. Se tu quisesse falar com ele, pode falar agora. Não precisava marcar hora. Não tinha negócio de secretária. Jesus era na hora. Chegou, é na hora que ele vai te atender. Louvado seja Deus. Então, igreja, entenda que neste evangelho ele apresenta um Jesus que sempre existiu com Deus, e sendo Deus habitou entre os homens. Rapaz, isso daqui, quando eu paro para pensar nisso, é duas coisas: ou a gente adora muito a Deus, ou a nossa cabeça explode. Quando você para pensar que aquele por quem todas as coisas foram criadas, é o que a gente vai ler aqui, tudo foi criado por causa dele, a glória de Deus, o universo todo, bilhões de estrelas, só pelo poder da palavra. Esse Deus todo-poderoso, ele pisou na terra, aqui na terra. E hoje eu fiquei pensando, digo: meu Deus, como foi que essa terra não rachou no meio quando tu pisou nela? O Deus todo-poderoso pisou na terra, na carne de um homem. Aí, na mesma hora, eu entendi algo, que ele teve que se esvaziar. Porque se ele não se esvaziasse, com certeza a presença dele ou consumia tudo, ou tudo virava de cabeça para baixo aí, e pronto. Mas não, ele veio não para destruir os homens, a humanidade, ele veio para salvar a humanidade. Então ele teve que se esvaziar, se tornar um de nós. É como a ilustração que eu falei para as irmãs lá, no culto lá quarta-feira, na irmã Marais, eu falei para ela sobre a questão daquela formiguinha. Você criou a formiga está indo para o abismo. Ela não entende a tua linguagem, ela não entende o que você fala. Você fica dizendo para ela: não vai, tu vai cair no abismo. Aí tu põe a tua mão, a formiga passa por cima da mão. Você põe o braço, a formiga passa por cima do braço, e ela vai para o abismo. Aí só acontecendo uma coisa. Alguém contou essa ilustração, não sei se foi Billy Graham, ou outro homem de Deus, ou mulher de Deus. Só tem uma chance: você se transformar numa formiga. Você se transformar numa formiga. Aí tu vai pro lado da formiga, e aí você diz para a formiga: ei, não prossiga, você vai cair no abismo, você vai cair no fundo do poço, volta. Aí a formiga volta, porque agora ela entende agora a tua voz, ela entende agora quem tu és, porque tu te esvaziou, tu era um homem, mas agora tu é uma formiga. Imaginem, irmãos,
Quão grande foi o preço que o próprio Deus teve que pagar por causa das nossas vidas. Imagine isto. Imagine isto. Ó, você ser pobre. Bora ver o que é mais difícil? Você ser pobre e de um dia para a noite você perder tudo. Ou melhor, desculpa, não era isso. Você é pobre e de um dia para a noite você fica milionário, você fica rico, né? Aí imagina que lá para a semana que vem, ou um mês se passou, aí imagina que você perdeu tudo. Você era pobre, ficou rico e agora perdeu tudo. É ruim, não é? É ruim. Agora imagine uma pessoa que nunca conheceu a pobreza e ele fica pobre do nada. Imagine uma pessoa que herda milhões, nunca soube o que é ser pobre e de repente fica pobre. Imagine, o que será dessa pessoa? O camarada que foi pobre um dia, ficou rico e depois ficou pobre de novo, lá ele está de boa. Agora uma pessoa que nunca conheceu a pobreza, de repente fica pobre. Diz a Bíblia que Jesus Cristo, cheio de glória, ele se esvaziou a si mesmo, tomando não a forma de um rei dos homens, tomando não a forma de um governador, mas a Bíblia diz que ele tomou a forma de servo. Além de se humilhar, olha como Jesus vai só se rebaixando. Jesus é muito diferente de alguns de nós aqui, que sempre quer ter a razão nas coisas e nunca quer dar o braço a torcer em nada. Entendeu? Jesus é muito diferente de nós, porque ele veio diminuindo, olha, ele tomou a forma de homem. Já é, rapaz, o homem já se esvaziou, mas ele continua, não só um homem, agora eu vou me diminuir, vou ser um servo. E não só um servo, eu vou ser obediente até a morte. E não é qualquer morte, é a pior de todas as mortes, e morte de cruz. Veja, irmãos, com grande amor o Senhor nos amou. Ele se esvaziou de tudo, para tomar uma cruz. E sabe como? E sabe, para voltar à posição que ele tinha antes de vir ao mundo, ele teve que ser pelo sangue e pela carne rasgada, para ele voltar à sua posição que ele tinha antes. Porque diz a Bíblia que ele se humilhou, se esvaziou, foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí começa a subida, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu a Jesus um nome sobre todo nome. E a Bíblia diz que o próprio Filho de Deus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E ele conquistou de novo a sua glória. Ele disse para o Pai: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho com a glória que eu tinha no início contigo. Imagine isso, irmãos. Você nunca conhecia a pobreza e agora está entre os homens, dizendo ao Pai: Pai, está chegando a hora, me dá aquela glória de novo que eu tinha antes, porque eu vim a este mundo para salvá-los, para libertá-los. Mas eu quero, Senhor, eu quero aquela glória que eu tinha contigo no início de todas as coisas. Sabe como ele teve que conquistar a glória dele de novo? Através do sangue e da carne rasgada na cruz. Através da ressurreição pelo poder do Espírito Santo, ele voltou de novo à sua glória, cheio de glória, cheio de verdade. Mas uma coisa importante a gente entender: Jesus nunca deixou de ser Deus, mesmo na carne humana. Jesus nunca deixou de ser Deus, mesmo na carne humana. Se você quer conhecer a Deus, se você diz: eu não creio em Deus, ou então eu tenho dúvida, é simples. Olhe para o Evangelho de João e tente entender o que João pensava acerca desse Jesus. Quando a gente para pensar o que esse João pensava acerca de Jesus, a gente fica impressionado como que um homem tem um entendimento tão maravilhoso acerca de outro ser, que não é qualquer homem, é o próprio Deus em carne. A glória do Senhor foi vista nessa terra. E aí a pergunta é: o que isso tem a ver com a gente? Tudo. Tem tudo a ver com a gente.
Porque você é levado a adorar a Deus de joelho, por saber que este homem que pisou nessa terra é o próprio Deus. Irmãos, você sabe o que significa isso? Jesus é o próprio Deus. Você é levado a adorar de joelhos. Você é levado a se humilhar diante desse Deus chamado Jesus e pedir a misericórdia dele na tua vida. Sabe o que acontece? Sabe por que tem tudo a ver com a gente? Porque quanto mais você conhece esse Jesus que é Deus, mais você o adora. E quanto mais você o adora, você o elogia, você diz a ele o que ele é, mais o Espírito de Deus vai transformando a tua vida, vai transformando o teu coração. Olha o que a Bíblia diz: e todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem dele, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Isso está lá em 2 Coríntios 3, 18. Diz que nós somos transformados pela glória que você contempla no Senhor, e essa glória vai ficando mais forte, mais forte. O Espírito vem e ele vai transformando a tua vida à imagem do Senhor Jesus. Isto é algo maravilhoso. Agora, nós precisamos urgentemente buscar o Senhor com todo o nosso coração para entender isto. Porque se Jesus é Deus, como deve ser a minha vida diante desse Deus chamado Jesus? O segredo da alegria, da felicidade, o segredo da nossa vida é fazer as coisas exatamente como Jesus manda. Entenda algo, irmãos, nessa noite. Se você fizer as coisas exatamente como Jesus manda, tu terás felicidade na tua vida. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós não fazemos as coisas como Jesus manda. A gente faz as coisas como a gente sente no nosso coração. Então, se alguém vem e te humilha, o teu coração diz: tu tem que humilhar ele também. Aí você vai lá e humilha ele. Se alguém te magoa, você vai e se levanta contra ele também, vai ser magoado também. Se alguém te fere, você vai lá também para feri-lo. Mas se você fizesse tudo exatamente como Jesus manda, você seria a pessoa mais cheia de paz no teu coração. Porque quando alguém te ferisse, o Senhor Jesus manda perdoar. Quando alguém te magoar, o Senhor manda você orar. Quando alguém vem contra ti, o Senhor manda você simplesmente perdoar e descansar nele e fazer a vontade dele, não o que você sente, fazer a vontade de Deus. Aprenda, entenda isto. Eu estive pensando que muitas vezes a nossa pregação parece que ela é uma grande teoria. A gente ouve, mas a gente não consegue pegar essa palavra e na segunda-feira colocar em prática na nossa vida. Você tem que vir para a igreja pronto já para anotar tudo que Deus vai falar contigo. Você tem que colocar um como, tudo que for falado, você tem que colocar um como, bem grande assim, um como. E embaixo você vai colocar: como eu vou fazer isso? Nós acabamos de ver que o próprio Deus é Jesus e se fez carne, e habitou entre nós e se humilhou, e através do sofrimento, do sangue e da lágrima e da carne rasgada na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu à direita de Deus. E para você receber a sua vitória, nós queremos outro caminho, que não seja a cruz. Nós queremos ser exaltados à direita de Deus, mas sem passar pela cruz. Nós não vamos chegar lá. Irmãos, eu até coloquei aí no grupo da igreja: você sabe o que é uma igreja boa? Uma igreja boa não é uma igreja grande, com milhares de membros. Não é uma igreja cheia de ouro para todo lado, grande. Isso é bom, mas isso não é uma igreja boa. O que é uma igreja boa? Igreja boa é uma igreja que as famílias estão sendo transformadas pelo Evangelho. As famílias estão sendo transformadas pelo Evangelho. O que foi que mudou na sua vida quando você creu em Jesus? O
que foi que mudou na sua vida quando você creu em Jesus? A única coisa que muitos crentes mudaram é simplesmente que eles começaram a ter na sua agenda um dia para ir para a igreja. Eles continuam as mesmas pessoas. Você continua tratando o seu marido do mesmo jeito, seus filhos do mesmo jeito. Você continua tratando todos da mesma forma. Muitas vezes não tem mudança de nada. E o próprio mundo lá fora espera de nós uma mudança. Mas tudo que nós conseguimos mudar foi colocar a igreja na nossa agenda. E a gente vem para o culto, ouve uma palavra e pensa que já fizemos a nossa parte com Deus. Já está tudo certo. Aí amanhã, o dia amanhece, se Deus quiser, e aí a gente permanece as mesmas pessoas. Não pode acontecer isso com a gente, igreja. Igreja, por favor, igreja. Por favor, igreja. Jesus é o próprio Deus. E quando a gente vai continuar aqui a leitura da palavra, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no início. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Nada, a criação, o universo, nada teria sido feito sem Jesus. Mas hoje há uma multidão de crentes e de não crentes que querem fazer muitas coisas da sua vida sem Jesus. Já pararam para pensar nisso? Está escrito aqui, sem ele, nada do que existe teria sido feito. A estrela brilha por causa de Jesus, o sol brilha por causa de Jesus, as formiguinhas trabalham daquele jeito por causa de Jesus. Tudo nessa terra e nesse céu funcionam porque Jesus está sustentando tudo. Mas aí o crente, na hora de tomar as maiores decisões da sua vida, eles não querem saber o que Jesus faria. Eles querem fazer o que o seu coração quer fazer. Na hora de casar, muitas vezes, é o que eu quero, não é o que Jesus faria. E na hora de trabalhar, é o que eu quero, não sei como é que Jesus faria, não. Na hora de criar os filhos, é o que eu quero. Eu crio meu filho como a minha mãe me criava, e eu nunca li a Bíblia para saber como é que eu tenho que criar um filho mesmo. Na hora de estar dentro de um casamento, como eu e minha esposa, como qualquer um de nós aqui, a gente não pergunta o que Jesus fala, o que Jesus quer. Estou disposto verdadeiramente a mudar a minha vida, meu hábito, a minha atitude, para realmente deixar que o Evangelho venha e transforme a nossa vida. Vocês já assistiram o Homem-Aranha alguma vez? As crianças, cadê? O Miguel está dormindo, o Moisés está dormindo e o Miguel está aqui. Já assistiu o Homem-Aranha? A aranha, ela pega lá o Peter Parker, né? Vocês já viram? Fica bem aqui assim, Aí o camarada dorme no outro dia. Aí é engraçado, no filme, o que aparece no filme? O veneno da aranha mudou o DNA do camarada. Vocês podem ver lá no filme, acontece isso. Aí coisa da aranha vai, o DNA, aquele negócio assim, né? As irmãs aí da saúde sabem e tal. Aí quebra aqui, aí uma coisa da aranha vem, cola aqui. E aí no outro dia o cara tá com o DNA todo mudado. Ele tá como agora? Ele dormiu magro, com problema na vista, usando um óculos terrível. Acordou, dormiu ruim, passando mal. Quando ele acordou, ele estava forte. Ele não precisava mais de óculos, agora ele estava enxergando tudo muito bem. E ele desceu pulando com muita força do quarto. O tio dele até disse para ele assim: esses adolescentes de hoje são fogo puro, eles são terríveis. O que isso quer dizer para nós? O Evangelho, quando ele entra na tua vida, ele tem que te mudar de dentro para fora. Antigamente tu não enxergava nada, agora tu tem que enxergar as coisas. Rapaz, porque tem crente que é terrível mesmo, é que nem eu muitas vezes. Quando dá o ataque, parece que ele esquece de quem morreu na cruz, parece que esquece de tudo, só é sangue nos olhos, é tudo, e parece que a gente esquece de tudo. Aí quando a gente pensa que não, vai colher o resultado lá na frente da desobediência. Mas não foi assim que Deus nos fez. Não é assim que devemos ser.
Se o evangelho entrou na tua veia, ele tem que mudar o teu DNA. Antigamente, o teu DNA só era do Adão caído, lá do Éden. Mas a partir do momento que o evangelho entra na tua vida, o teu DNA agora é daquele outro Adão, que a Bíblia fala que é o segundo Adão. Aquele não lá do paraíso, lá do Éden. Aquele do jardim do Getsemane, que suou sangue para transformar a nossa vida. Eu estava lendo um livro um dia desse, ainda estou terminando de ler ele. Um livro muito bacana, que fala sobre o Espírito Santo. E nesse livro, o pastor Francis Chan, o nome do livro é O Deus Esquecido, falando da negligência da igreja que não liga para o Espírito Santo, né? O Espírito Santo fica lá de canto. E ele falando o seguinte, ele disse para a mulher dele um dia: mulher, eu queria saber o que passa na cabeça de uma lagarta. Essa mulher, rapaz, eu acho que tá meio doido. Não tinha outra coisa para tu pensar. Eu estou curioso, o que passa na cabeça de uma lagarta? Veja, ela nasce, se rasteja por cima de umas 2 plantinhas, é um bichinho feio, vai se rastejando por umas 2 plantinhas e ela dorme no casulo. E quando ela acorda, ela descobre que tinha poder para voar. O corpinho dela é bem pequenininho e agora as asas é bem grande como uma borboleta. Aí ele fez uma pergunta para a mulher dele: eu queria saber o que passa na cabeça de uma lagarta dessa. Ela dorme um bichinho rei, todo parece um fraco. 2 plantas ali, dorme um sono. E quando acorda, descobre que tinha poder para voar. O corpinho bem pequenininho e se transformar numa borboleta. Sabe qual é o nosso problema? O Espírito de Deus habita dentro de vocês, igreja. E qual é o nosso problema? O problema é que você tem capacidade para voar, mas a gente ainda está se rastejando que nem uma minhoca velha. Que nem um negócio se rastejando, ó. Se rastejando, já tem mais de ano no Evangelho, mas ainda está se rastejando ainda. Mas o Senhor quer nos amadurecer. O Senhor quer transformar a nossa vida, igreja. Tu tem asa, mas a asa está aí escondida dentro de você. O Espírito de Deus quer mudar a tua vida. Sabe por quê? Para a gente concluir, diz aqui também, olha, no mesmo capítulo que fala de Jesus sendo Deus, diz o seguinte, que Ele veio ao mundo, as pessoas não receberam Ele. Ele criou o mundo, fez o mundo, mas o mundo não recebeu Ele. Imagine você, imagine eu, com a minha mulher, 30 anos, imagine a gente, 30 anos de casado, quando é um dia, eu caio de bicicleta, de moto, e aí bato a minha cabeça e esqueço da minha mulher. Já imaginou isso aí? Aí lá vem ela, sou eu, não te conheço, você quer você não. Mas eu te dei comida, só um exemplo. Eu te dei comida, eu te dei isso, eu cuidei de você a vida toda. Não sei quem tu é não. E aí, irmão, o que tu acha? A mulher ela já repreendeu dali já. A mulher ia ficar o quê? Ia ficar doida. Tu é doido, não sei o que. Não, foi aconteceu. Imagina, Jesus fez o mundo, criou o mundo, deu vida, deu fôlego para os homens. E ele chegou para os homens e disse: agora eu quero ser o Deus de vocês agora. E eles olharam para Jesus e falaram: nós não te conhecemos. Nós não queremos o Senhor. Nós não sabemos quem tu é. Imagina como Jesus não se sente. Mas olha o que diz a palavra: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João está dizendo aqui que Jesus é o próprio Filho de Deus e que Jesus revela a Deus em tudo. Mas logo em seguida ele diz que esse mesmo Jesus deu esse direito que ele tem de filho, ele deu para todos os que receberam ele, os que creram nele, os que acreditaram nele. E aqueles que realmente acreditam que ele é Deus, ele também deu-nos o direito de nós sermos chamados filhos de Deus. Assim como ele, o Filho de Deus, tem que revelar o Pai.
Aqui, a palavra, eu pulei uma parte aqui que fala sobre a testemunha. Ele fala de um homem que veio de Deus chamado João Batista, que dava testemunho de Jesus. Mesmo ele sendo Deus, ele ainda chamou testemunho. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu, é alguém que tocou, é alguém que estava lá para dar testemunha. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas dele. Mas será que o conhecemos? Tocamos na palavra da vida? O ouvimos? Estamos ouvindo o Senhor? Podemos dar testemunho de algo que a gente experimentou na nossa vida? Porque muitas vezes eu sinto que eu quero curar alguém, mas eu mesmo ainda estou doente. Muitas vezes eu sinto que eu quero falar de algo que eu nunca experimentei na minha vida. Se você já deu o primeiro passo e entregou a tua vida para Jesus, você crê que Jesus é o Filho de Deus, você crê que Ele morreu no teu lugar na cruz, que Ele ressuscitou dos mortos, eu te convido hoje a falar: Senhor, eu quero fazer porque eu também sou filho. Olha o que diz: vimos a glória do Pai nele, vindo do Pai, na verdade, cheio de graça e de verdade. Esse Jesus, é isso que tem que ter na nossa vida: graça e verdade. Graça e verdade, porque é isso que está no Filho de Deus. Graça e verdade. O que é graça? Não tratar as pessoas pelo que elas merecem. Olha esse segredo de Deus que eu vou te ensinar agora. Põe em prática na tua vida. Quando tu trata alguém como essa pessoa merece ser tratada por causa do pecado dele ou dela, tu recebe de volta o tratamento que tu recebeu. Eita, irmão, isso é um mistério de Deus. Vou repetir de novo. Quando tu trata alguém como a pessoa merece ser tratada por causa do pecado dele ou dela, esse tratamento volta para ti de novo. Porque o que o homem semear, isso ele vai colher. Mas quando tu trata alguém pela graça, não é o que tu merece, é a graça. Sem tu merecer, eu derramo amor sobre a tua vida. Eu te trato bem segundo o amor que Deus me deu, porque Deus me trata bem. Eu te trato bem. O retorno que tu vai ter também é o bem. Esse que é o segredo de Deus. Mas nós não queremos fazer isto. Nós não queremos ser como Jesus. Olha, Jesus lá na glória veio só descendo, só descendo. E ele se humilhou, se esvaziou, se transformou em homem, servo, morreu, foi esmagado na cruz. Mas nós não queremos. O que é que nós queremos? Está aqui o Fernando. O Fernando está aqui. O Fernando não é nada, mas ele quer ser exaltado acima de todos, ter razão em tudo. Ele quer sempre ser o certo. Ele quer tudo sem nunca dar nada. A Bíblia diz para uma cidade: ó tu, Cafarnaum, tu que te exalta até o céu, tu serás abatida até a terra, até o inferno. Porque os que são, aqueles que são humilhados, esses serão exaltados. Mas quem se exalta será humilhado. É por isso que a humanidade toda não entende o segredo da felicidade. Porque eles querem tratar as pessoas não pela graça, mas pelo merecimento. Trate com graça, mas trate também com verdade. Aleluia. Isso é um grande desafio para mim também, irmãos. Eu estou tentando botar isso na minha cabeça. Eu tenho que viver pela graça. Quando a pessoa faz de tudo que a pessoa não merece, é aí que eu quero ir lá e dar 5 estrelas para ela, como eu já falei aqui. Eu já vi Uber dizer o seguinte: porque não é só a gente que dá as 5 estrelas para o Uber, eles também dão estrela para o passageiro. Aí eu já vi Uber dizer assim: esse passageiro dele foi 1 estrela para ele. Aí eu já vi passageiro também, né? Esse Uber aí, quer dizer, eu só vi Uber falando, o passageiro eu não vi, mas com certeza tem. O passageiro dizendo: esse Uber não tinha nada nesse carro. O que é que a graça nos ensina? Para o Uber motorista: esse passageiro estava fedendo ou não te tratou bem, tu fez o teu trabalho, tu vai dar 5 estrelas para ele, porque não é o que ele merece, é a graça. Irmãos, isso é um negócio tremendo. Isso muda a cultura, completamente a cultura do mundo. Não é o que tu merece. De vez em quando eu gosto de assustar um flanelinha. De vez em quando eu gosto de assustar eles. Por quê?
Porque quando eu estou com dinheiro que eu vejo que Jesus me abençoou, aí eu tiro uma nota grande para dar para eles ficam assustados, ficam me olhando assim. Porque eles estão acostumados a receber sempre moedas. Aí eles chegam doido para trabalhar na graça, é 10 reais. Aí quando já é 10 reais, já fico alegre, já fico, rapaz, 10 reais. Teve um dia que estava pedindo uma esmola, aí tinha uns 7 reais, parece, no meu bolso. Aí eu fui lá para ele, perguntei, o que tu está vendendo aí? Ele disse, não é nada não, estou querendo fazer um negócio aqui. Então pega, toma isso aqui, ó. Olha, eu disse para ele assim, esse dinheiro não muda a tua vida, mas Jesus muda a tua vida, toma. Aí esse homem ficou me seguindo. Aí ficou que nem aqueles meninos, quando a gente dá bombom, que fica atrás da gente toda hora. Aí ele vinha e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tá, foi falando. E eu disse, olha, a graça de Deus, ela atrai as pessoas. Quando Deus olha do céu e vê alguém para trabalhar com a graça, Ele não tem pena de te abençoar, porque Ele sabe que a bênção não vai parar na tua vida, ela vai ser compartilhada. Louvado seja Deus. Irmãos, para a gente concluir aqui, eu não fiz a exposição de todo o texto. Esse texto aqui, só do versículo 1 ao 18, isto aqui, irmão, é mensagem para o ano todo sem parar. Cada versículo desse aqui é algo sobrenatural sobre Jesus e sobre a nossa vida diante de Deus. Vocês estão aprendendo algo aqui, irmãos? Amém? Amém. Para encerrar, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, o Deus unigênito, que está junto do seio do Pai, intimidade, o tornou conhecido. Ninguém viu Deus ainda dentro da tua casa, mas você vai revelar Deus lá dentro. Ninguém viu Deus no teu trabalho, é você que tem que revelar Deus. Ninguém viu Deus na tua família, é você que tem que revelar o Pai. Se tu és o Filho, então tu tens que revelar o Pai. É nisto aqui que nós falhamos. Ixi, eu já falei muito nisso aqui. Só para depois me lamentar e, Senhor, me perdoa, por favor, Pai. Porque essas pessoas têm que ver Jesus na minha vida. Eu tenho que ser também uma revelação do Pai. Eu nunca serei uma revelação como Jesus é, cheio de glória e de poder. Mas Ele mesmo disse, sede meus imitadores. Nós precisamos amar. Nós precisamos imitar. E o propósito de Deus é nos transformar para sermos parecidos com Jesus. O que significa isso? Quando alguém olhar para você, ver que Jesus está na tua vida. Teu marido olhar para ti, ver Jesus na tua vida. Você olhar para ele e ver Jesus na vida dele. Agora veja, isto não é uma troca de favores. Não é se você faz tudo certo que eu vou mostrar Jesus para você. É aí que está o segredo. É aí que está o milagre. Porque Jesus se revelou Jesus para a tua vida quando você estava no seu pecado. Não foi quando você estava fazendo tudo certinho que Jesus revelou o Pai para você. Foi quando você estava fazendo tudo errado que Ele revelou o Pai para a tua vida. É exatamente assim, igreja. O mundo está em trevas. Nós todos estamos no processo de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos entender algo. Jesus é Deus, você é servo desse Deus. Ele é o teu rei, Ele é o teu Senhor. E se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, nós temos que revelar o Pai na nossa vida. Todos aqueles que foram chamados, Ele também deu o direito. Todos aqueles que creram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí, assim como eu, você pode... Mas, irmão, eu estou muito falho, eu estou longe. Pois é. Mas o segredo é se humilhar na presença de Deus. Adorar a Deus. Você sabe o que é mesmo ficar com raiva de ti mesmo? É chegar diante de Deus. Senhor, eu quero uma vida diferente para mim, porque Tu és Deus, Tu és Jesus. Eu sou Teu filho. Eu preciso revelar o Pai. O Pai não é rancoroso. O Pai não é cheio de ódio no coração. O Pai é cheio de graça. O Pai é cheio de misericórdia. O Pai é justo. O Pai é honesto. Eu tenho que revelar o Pai. Quando isto acontecer, irmãos, com certeza o Espírito de Deus
vai se apoderar da tua vida. Não só você fazendo isso, porque é o Espírito Santo que te capacita para você ser assim. Em mim mesmo não há este poder para ser como o próprio Jesus. Em mim mesmo não há esse poder, mas o Espírito Santo habita dentro de você e ele vai te ajudar a ser como Jesus. Na primeira mensagem do Evangelho de João, nós entendemos algo. Jesus não é um professor, ele é o próprio Deus. Ele é digno da nossa adoração. Tudo foi feito por meio dele. O universo foi feito por meio dele. Como é que nem a nossa casa nós não queremos fazer do jeito dele? Pergunte para Jesus. Se humilhe aos pés do Senhor e ele vai abençoar a tua vida. Isto não é uma mágica. O anjo não vai chegar contigo e dar estalar o dedo e no outro dia, não. Diferente do Homem-Aranha e desses super-heróis, é um processo de Deus na tua vida. É um processo. Mas a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel. E ele vai terminar essa obra na nossa vida. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Amado Deus e maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para engrandecer o Teu santo nome, Senhor.